Salve, salve concurseiro de todo o Brasil! Você que sonha em ser servidor público deve estar muito preocupado com essa crise, especialmente com essa lei aqui, não é? Lei 173 de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus e altera a Lei 101, Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso por quê? Porque o enfrentamento dessa crise gerou diversas despesas, queda na arrecadação, ou seja, problemas econômicos, que, por sua vez, afeta a todos os entes federativos. É isso mesmo. Porém, a União, como ente federativo mais poderoso economicamente, vamos assim dizer, ela foi instada pelos estados a oferecer ajuda financeira, entregar recursos relacionados também à suspensão de pagamento de dívidas, ou seja, dar uma forma de ajuda financeira aos entes federativos para que eles possam passar por essa crise, para que eles possam combater essa crise. E por que eu estou aqui? Porque a União não ia entregar o recurso de qualquer jeito. Ela exigiu contrapartidas desses entes federativos, estados, Distrito Federal e municípios e da própria União para enfrentar essa crise, para que se possa então utilizar os recursos exclusivamente nesse problema. Não se coloque recursos, por exemplo, com despesas de pessoal. Isso envolve, então, concurso público. Tá aí o grande motivo de preocupação dos nossos alunos, tá? Já estou aqui de antemão te dizendo que eu não estou aqui para botar panos quentes em situação nenhuma. Eu estou aqui para te mostrar a realidade, porque, infelizmente, os alarmistas, aqueles que querem só um motivo para não estudar, já estão criando o maior alvoroço. Agora acabou de vez o concurso público. E não é bem assim, mas eu vou te provar com argumentos técnicos, porque eu sou professor de Administração Financeira e Orçamentária aqui do Focus Concursos, eu sou especialista em orçamento. Isso aqui é uma questão essencialmente orçamentária. E vou te provar tecnicamente que não é bem assim. Não estou dizendo que não estamos em crise, não tenhamos motivo para nos preocupar. Mas não é o fim do mundo, não é o fim dos concursos. E você pode ainda realizar o seu sonho. Eu vou estar aqui, inclusive, o exemplo do DEPEN, que vai seguir o concurso normalmente, a não ser que algo novo aconteça. Porque nós temos que entender também que estamos em crise e essa crise ainda não se resolveu. Então outras coisas podem acontecer. O que nós podemos fazer? Analisar o presente, analisar o passado e projetar o futuro. Se houver algum outro elemento, algum outro fato, aí nós voltamos para cá para explicar para vocês como vai acontecer, tá bom? Então fica até o final que com o exemplo do DEPEN vai ficar tudo muito claro. Bem, funciona assim. A União disse, eu vou ajudar estados, municípios e Distrito Federal com recursos. Só que eu exijo a realização de algumas condutas desses entes federativos como contrapartida. É isso mesmo. É como você fala para um filho, né? Olha, eu te dou o dinheiro, mas você vai ter que gastar esse dinheiro com isso, com isso, com isso. Ou nesse caso, você não pode gastar esse dinheiro com isso e com aquilo. E dentre esses elementos está o concurso público. Porque concurso público é gasto sim, mas existem exceções. E são nessas exceções que residem a tranquilidade daquele que quer efetivamente realizar o seu sonho, tá? Vamos lá, vamos ver o artigo 8º que diz, ó. Na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que versa sobre as disposições legais para o enfrentamento de crises, tá? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de, primeiro, conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste, adequação de remuneração a membros do poder ou de órgão, servidores, empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Veja aqui, isso aqui não afeta você em nada, a não ser que você tenha a plena certeza de que vai ser aprovado e já está chateado porque por determinado tempo você não vai ter aumento, tá? Eu deveria estar chateado. Não estou chateado porque eu acredito sinceramente que essa é uma forma que eu posso, como servidor público, contribuir. Ou seja, ficar sem um tempo sem aumento. Isso aí, normal na minha opinião. Segundo ponto,
Criar cargo, emprego ou função, presta atenção aqui, ó, que implique em aumento de despesa. Então não pode criar cargo. Marcelo Adriano, e os cargos que foram criados para o concurso do DEPEN? Eles não foram criados. Quando se fala em criar cargo, se fala, vamos assim dizer, de criar aquele local de ocupação, tá? Aquele local de funções relacionadas àquela atividade. E na realidade esses locais já existiam e houve em relação a eles a vacância. Foram servidores que saíram ou cargos que nunca foram ocupados. Vai entendendo? Alterar a estrutura de carreira que implica em aumento de despesa. Aqui também não interessa você que ainda não entrou, ao menos não agora. Então você entra para o serviço público e depois fica triste com isso, tá? Inciso 4. Admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas, ó, opa, tem uma ressalva. Então, primeiro, não pode contratar ninguém, mas eu tenho uma ressalva. Que ressalva que é essa? A exceção, tá? Ressalvadas, vamos lá. As reposições de cargo de chefia, então tem que repor um cargo de chefia. Por exemplo, a diretora-geral do Departamento Penitenciário Nacional acabou de ser nomeada porque o diretor antigo saiu, eu tenho que repor esse cargo. Então assim pode, tá? De direção e assessoramento que não acarretem aumento de despesa. Então esse é um exemplo que não acarretou aumento de despesa. Eu tinha um diretor que ganhava X, vai chegar outro diretor que vai ganhar o mesmo X. Posso. As reposições decorrentes de vacância de cargos efetivos ou vitalícios. Grava bem isso aqui, ó. Deixa eu apagar tudo aqui para não ficar bagunçado para você. Ó, presta atenção. Reposição decorrente de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios. O que é repor? Eu tinha um servidor trabalhando aqui comigo, de repente esse servidor saiu por algum motivo, se aposentou, por exemplo, ou foi para outro cargo, ou foi demitido, ou pediu exoneração e agora não tem mais aquele servidor ocupando aquele cargo. Então esse eu posso repor. É uma exceção, tá? Além disso, detalhe, cargo efetivo, que é em regra o que a maioria dos concurseiros fazem concurso, ou vitalício. Vitaliciedade é uma garantia para os cargos que exercem, que são titulares de poder. Membros do Ministério Público, por exemplo, que não é um poder especificamente, mas a gente assim considera por se equiparar ao poder judiciário, né? Então, os juízes, por exemplo, tá? São cargos de natureza vitalícia. As contratações temporárias de que trata o inciso 9º do artigo 37 da Constituição. Então, se for contratação temporária, pode também, certo? As contratações temporárias para prestação de serviço militar. Então, vai continuar havendo a incorporação dos recrutas lá na Marinha, Exército e Aeronáutica, tá? E ainda as contratações de alunos de órgãos de formação militar. Opa! Então vai continuar tendo concurso para a ESA, concurso para a AMAN, concurso para as polícias militares, não estão inseridas aqui. Contratação para se tornar aluno, tá bom? Veja que eu já tenho aqui muitas exceções. E nessas exceções é que nós mostramos que agora, nesse instante, não muda tanto assim, tá? Realizar concurso público está proibido. Não pode, olha aqui, professor, então não pode. Exceto para as reposições de vacância previstas no inciso 4. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente pegar o exemplo do DEPEN. Vamos lá? Você sabe como está o DEPEN? Veja aqui, eu estou falando de reposição de vacância. Quantos cargos tem o DEPEN para agente federal de execução penal, por exemplo? Você sabe dizer? Não sei. Uma coisa são os cargos, outra coisa são os servidores ocupantes dos cargos. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa tabela. Informação trazida pelo próprio Departamento Penitenciário Nacional, tá? Não é por mim. E se você entrar nos diversos sites que trazem a transparência, tem a quantidade de cargos lá para você ver. Vamos lá. Cargos existentes para agente federal de execução penal. São 1.600 cargos. Quantos estão ocupados hoje? Ou seja, quantos agentes federais de execução penal existem hoje? 1.267. Opa! Quantos cargos vagos existem? 333. Mas espera aí, professor. O concurso é para 294. É isso mesmo.
Então veja que eu tenho 294 cargos vagos. Então eu tenho inclusive uma margenzinha para chamar gente a mais. Não estou dizendo que vai chamar, e daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês. Mas se enquadra na exceção que nós vimos, citando o DEPEN como exemplo, tá? DEPEN como exemplo. Ou seja, é proibido realizar concurso público, exceto para a reposição das vacâncias previstas. Isso quer dizer que mesmo que o edital fosse publicado após, houvesse, ou melhor, se o edital não tivesse sido publicado ainda, e ainda fosse publicado, ele se enquadraria tranquilamente, porque eu tenho aqui, ó, vacâncias de 333 agentes, viu? Além de especialistas. Para técnico não temos, porque para técnico seria necessária a criação de vagas, tá bom? Voltando, quem está proibido? Criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, verbas de representação, benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório em favor do poder do Ministério Público ou de Defensoria Pública e de servidores, empregados públicos e militares, ou ainda seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada de julgado. Isso aqui também é motivo de reclamação, talvez, para o servidor. Eu não reclamo, não reclamo. Por quê? Porque eu acho que é uma contribuição que eu estou dando como servidor público. Agora, você, se passar no DEPEN, você, em razão dos fatos que nós temos agora, amanhã pode piorar. Amanhã pode vir um meteoro, tá? Amanhã essa pandemia, sei lá, pode transformar as pessoas em zumbi. E aí teremos um apocalipse zumbi. Aí as coisas mudam completamente. Nós voltamos para aqui, se eu não me transformar em zumbi, né? Para te explicar como é que vai funcionar o concurso a partir de então, tá? Então veja o que diz o parágrafo 1º do mesmo artigo. O disposto no inciso 2, inciso 4... Olha aqui, inciso 7º, inciso 8º do caput desse artigo, não se aplica às medidas de calamidade pública referida no caput, cuja vigência de efeito não ultrapassar a sua duração, tá bom? Então, você conseguiu entender essa parte do cancelamento de concursos? Então, não pode ter concurso público para vagas novas. Vamos imaginar que as 1.600 vagas do DEPEN tivessem ocupadas. Aí não poderia ter concurso público, certo? Aí não poderia ter concurso público. E ao final eu vou dizer qual é a implicação. Porque há uma implicação, tá? Vamos lá para o que diz o artigo 10º. Ficam suspensos o prazo de validade dos concursos já homologados na data de publicação do Decreto Legislativo de 20 de março de 2020 em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública pela União. O que isso significa? Significa que se você está aprovado em um concurso público e ele já estava homologado até 20 de março, parou, suspende. Isso por quê? Porque está tudo voltado agora para o combate à pandemia. Então, eu não vou contratar ninguém agora, eu vou combater a pandemia. Mas se você está aprovado, se até 20 de março o seu concurso foi homologado, fique tranquilo, porque ele não vai vencer mais. Ele vai ficar, então, suspenso até o término de vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União. Entendemos? Então, simplesmente vai ficar suspenso. Ponto, acabou. Tá bom? Marcelo Adriano, o meu concurso não está homologado ainda. Aí, azar do goleiro. Talvez você tenha que fazer uma nova prova. Estou falando isso no âmbito geral e genérico. E o DEPEN, o concurso não foi homologado. Veja, nós acreditamos sinceramente que essa nomeação ocorra após o término do estado de calamidade pública. Já era a previsão, tá? Mesmo porque ainda tem todas as etapas, tem curso de formação. Talvez a prova nem se realize nessa data. Nem se realize. Então tem todas as etapas, tem curso de formação. Além disso, ainda há a possibilidade de prorrogação do prazo. Porque veja que os órgãos não podem agora contratar, e aí vai perder tudo que foi feito, todo o dinheiro que foi gasto, se é necessária a contratação. Isso só demonstra que a intenção de contratação continua, ela só ficou suspensa por um determinado período, tá? Os prazos suspensos voltam a ocorrer a partir do término do período de calamidade pública. A suspensão dos prazos deverá ser publicada pelos organizadores dos concursos nos veículos oficiais previstos no edital do concurso público. Você entendeu agora, então?
Então, não há necessidade de tanta preocupação. É óbvio que há necessidade da preocupação em razão da pandemia em que vivemos. Então, a necessidade de preocupação com a economia, com a saúde, com o esporte, com todos os âmbitos sociais, inclusive com o concurso público, porque essa situação pode evoluir. Nós não dominamos a pandemia ainda. E nós esperamos que essa curva de contaminação comece a diminuir. E quando começar a diminuir e a economia voltar ao normal, as coisas voltam ao normal. Mas veja que mesmo no auge da crise, as contratações ainda são possíveis, porque é uma necessidade para o Estado. Tá bom? Então, por exemplo, o DEPEN, no que afeta? Vai depender da extensão dessa pandemia. Por quê? Porque eu esperava pessoalmente que fossem criadas novas vagas para atender, por exemplo, a penitenciária lá que será construída, lá em Charqueadas. E aí, dependendo da evolução dessa pandemia, talvez não se criem novas vagas para atender essa penitenciária. E o que pode acontecer? Um novo concurso e você ter que estudar de novo se acaso você não for aprovado. Certo? Agora, pensa comigo, você acha mesmo que o serviço público vai acabar? Não vai. Então, na minha opinião, se você estava pensando em parar por conta dessa lei, ainda não é motivo para isso. Agora, se amanhã sair uma nova lei, se amanhã cair um meteoro, se todos nós virarmos zumbis, aí a gente vem aqui, eu mesmo como zumbi, eu me comprometo a vir, justamente para explicar para você quais são os próximos passos. Veja que no último vídeo que eu gravei, e aí muita gente veio nos achincalhar, inclusive de outros meios de comunicação, dizendo, não, vai ter concurso da Polícia Civil. Aí veio concurso da Polícia Civil. Não, vai ter concurso pro DEPEN. Não vai, não é possível. Aí veio concurso pro DEPEN. Primeiro da Polícia Militar, né? Não, vai ter da Polícia Militar. Aí veio concurso da Polícia Militar do Paraná. Não, mas é porque tinha muita pressão por causa da idade. Da Polícia Civil não vem. Veio. Do DEPEN não vem, não é possível. O DEPEN veio no meio, no auge da crise. Veio a publicação digital do DEPEN. Valeu, galera. Então, foco na aprovação. Seu sonho continua. Para passar, tem que ser focos.